E diz assim: Aleluia. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava José mais que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez uma túnica, talar de mangas compridas. Até que, irmãos, podem se assentar. Amados irmãos, a palavra de Deus, ela nos revela um homem que já era invejado desde a sua infância. Um homem que sobre a vida dele já havia uma promessa, já havia uma unção diferente. Um homem que muitos julgavam ele como dedo duro, porque era um homem que apontava o erro dos irmãos para o pai. Um homem que fazia a vontade de Deus. Muitas das vezes, amados, vocês, por não compactuar com o erro, é chamado de dedo duro. O inimigo levanta uma seta contra a tua vida, tentando te derrubar, ficar usando acusações, tentando te jogar lá embaixo, dizendo que você não presta, que você é um dedo duro, porque você não compactua com o erro, porque você traz à tona a verdade de Deus. Muitas das vezes vocês são acusados porque você quer levar para os cativos a palavra de Deus de forma correta, e aqueles, amados, por não se enquadrarem na palavra de Deus, por querer mudar a palavra de Deus para benefício próprio, eles acabam falando que você prega heresia, acabam dizendo que você não tem nada para oferecer, tentam acusar você, tentam mostrar os teus pecados, os teus erros. Mas, amados irmãos, Deus, quando Ele te escolheu, Ele já sabia dos teus erros, Ele já sabia dos teus pecados. Ainda assim, amados, Ele te trouxe para cá para poder falar da palavra dele, porque, amados irmãos, aqueles que estão com a sua vida no altar, aqueles que estão com a vida toda certa, esses não querem fazer a vontade de Deus. E muitas das vezes você sabe que você não está totalmente certo, e ainda assim você se esforça, você continua trilhando o caminho de Deus, e as pessoas têm se levantado, tentando te julgar, tentando te colocar para baixo, como os irmãos de José fizeram. Diz a palavra de Deus, amados, que os próprios irmãos lançaram ele dentro de um buraco, numa cova, num abismo, simplesmente, amados, porque tinham raiva dele, porque tinham inveja. Amados irmãos, mostra a palavra de Deus que José era um homem reto, assim como você tem sido diante de Deus, porque Deus, apesar de tudo, Ele sabe do teu coração, mas Ele sabe o brilho que é no teu coração, o brilho que é nos teus olhos, Ele sabe a fé que é em você, Ele sabe que você nasceu para vencer, Ele sabe que você pode mudar a história da sociedade, que você pode mudar a história da tua casa. Você está sendo usado para mudar histórias nessa noite. Amados irmãos, aquele homem foi lançado dentro de um abismo. Satanás quis colocar ele abaixo do pé dele, mas mal sabia ele que Deus estava vendo José naquele momento. Amados irmãos, Deus está olhando para você. Deus, Ele sabe das suas dificuldades. Amados irmãos, Ele foi lançado dentro de um buraco. Quando Ele foi lançado, irmãos, Ele, depois de muito custo, chamando pelos seus irmãos, porque os próprios irmãos lançaram Ele dentro daquele lugar. Os próprios irmãos nem sequer reconheceram que Ele tinha o seu próprio sangue. Lançaram Ele lá dentro. Quando Ele olha para o alto, Ele avista uma corda descendo. Ele pensa, amados, que estão tentando resgatá-lo. Ele acredita que naquele momento ele vai receber uma palavra profética, ele vai receber uma ajuda, mas na verdade aqueles homens queriam afundar ele mais ainda. Quando ele é resgatado daquele poço, amado, ele é vendido como escravo, como muitas das vezes, amados, aqueles que podem te ajudar, eles estendem a mão até você, mas naquele momento estão te lançando em prisões, porque sobre a vida deles acontece um novo sentimento, um sentimento de posse, no qual eles passam a te julgar pelo resto da vida. Tudo que você faz pela pessoa, a pessoa acha que você não fez nada, a pessoa diz que o que você faz é pouco, porque ela já fez muito por você. Muitas das vezes, amado, tenta te jogar cada vez mais e mais para baixo, mas Deus, Ele conhece teu coração. Deus, Ele te chamou nessa terra para vencer. Deus, Ele fará algo diferente. Deus, Ele vai mudar a tua história, como Ele mudou a história daquele homem. Aleluia. Amados
amados irmãos, então não pense que você é pequeno, não pense que porque você está em dificuldades, porque te lançaram dentro de um buraco, Deus esqueceu de você, porque Deus ele não esquece de um filho teu. Amados irmãos, o pai de José, ele deu para ele uma túnica colorida. Amados irmãos, essa túnica significa que Deus, amados, quando Deus ele te escolhe, Deus ele sabe exatamente quais as suas medidas, porque a túnica era especial, a túnica ela não foi comprada, a túnica ela sabia exatamente quais eram as medidas de José. Então, amados, saiba que nessa noite Deus conhece o tamanho dos seus braços, Deus conhece o tamanho da sua capacidade, Deus ele vai te preencher da maneira correta. Então, amados, quando estiver faltando aquele algo, clame ao santo nome de Deus, porque Deus vai preencher, Deus ele vai descer sobre a sua vida uma túnica diferente, a túnica do renovo. Receba hoje nessa noite essa túnica, a túnica que vai mudar a tua história, a túnica que vai causar invejas a muitos, amados, porque sobre a tua vida uma nova túnica, a túnica do renovo, há um brilho diferente, é totalmente diferente, amados. Não é aquela túnica que você encontrou no brechó, que pode servir para qualquer um, não. Deus trilhou um caminho exatamente para você, Deus escolheu um caminho para você, amados. Então creia, porque Deus, ele sabe exatamente do que você precisa. Basta você glorificar o santo nome de Deus, faça você crer, porque Deus ele vai mudar a sua história. Aleluia. Diz a palavra de Deus que tudo que aquele homem colocava a mão prosperava. E com você não vai ser diferente. Deus ele sabe da tua caminhada. Deus ele vai descer uma unção nova sobre as tuas mãos nessa noite. Então tudo que você colocar as mãos vai prosperar. Vai prosperar. Queira o inimigo ou não. Não adianta o inimigo se levantar contra a tua vida. Não adianta o inimigo colocar tempestade. Porque Deus vai cessar a tempestade no momento certo. Na hora certa Deus vai mudar a sua história. Amados irmãos, então aquele homem ele foi levado cativo. E quando ele foi parar na prisão, todos aqueles que estavam com ele se engraçaram dele, acharam graça nele. Amados irmãos, diz a palavra de Deus que muitos lá estavam conhecendo até o nome de Deus só por causa do ministério de José, porque a vida dele era uma pregação, as atitudes dele eram uma pregação, tudo que ele fazia, ele adorava a Deus. Então até as suas orações, amado, ele não orava como muitos têm orado, ele reconhecia as suas dificuldades. Então quando ele chegava para Deus para orar, ele não dizia: Senhor, eu não aguento mais, ele dizia: Senhor, me socorre, porque eu não sei até onde eu posso suportar. Então até nas orações dele Deus achava graça, porque muitas das vezes tentamos enganar a Deus, dizendo que não aguentamos mais, para tentar, amado, ofuscar de Deus a promessa antes do tempo. Mas, amado, saiba que se Deus não lançou sobre a sua vida aquela promessa ainda, é porque ele sabe que se você receber agora, lá na frente vocês vão cair, lá na frente o inimigo vai passar uma rasteira. Então não tente passar à frente de Deus, porque a palavra de Deus diz que é um tempo determinado, debaixo de todo propósito, debaixo dos céus. Então quando orares, amados, ore a Deus da seguinte maneira: Senhor, quando clamar, Senhor, eu não sei quando eu posso suportar, meu Deus, está nas tuas mãos, se não é para ser agora, então que seja o seu tempo, porque só assim Deus vai te dar exatamente aquilo que ele tem planejado. Porque muitas das vezes, amado, o que você tem pedido a Deus não é aquilo que Deus quer dar para você, porque Deus ele tem algo maior para você. Deus ele tem algo que você mesmo não pode imaginar, que quando Deus te dar aquilo, muitos vão olhar para você e falar: como é que pode ter acontecido? Deus hoje nesse lugar falou de diversas maneiras seus corações. Deus falou através da palavra, Deus falava através das crianças, e muitos ficaram desapercebidos, porque eram apenas crianças que estavam louvando a Deus. Mas Deus estava naquele momento lançando uma mensagem profética. Deus estava só afirmando que o seu tempo está chegando, que o seu tempo vai chegar, queira o inimigo ou não. Então não deixe, amado, essa oportunidade passar hoje pelas tuas mãos. Não pense que você é pequeno. Muitos de nós, amados, que estamos aqui na frente pregando, passamos também por provações. Nós não somos super-heróis, também somos errantes, somos pecadores. Mas muitas das vezes estamos aqui tentando levar a palavra de Deus, pedindo a Deus para encher nossa boca, para colocar no nosso coração aquilo que vai tentar atingir a sua vida, que vai mudar a tua história. Mas, amados irmãos, às vezes o nosso coração está triste, às vezes nós também precisamos de algo de Deus, e mesmo assim nós estamos provando de Deus, estamos
trabalhando, estamos lutando para vencer, para tentar levar para vocês algo que nós também estamos precisando. E muitas das vezes, muitos querem nos julgar, dizendo que a gente não prega o que a gente vive, só porque a gente não está vivendo ainda o que Deus prometeu. Mas saiba que a mesma promessa que está aqui, para mim, está para você. Então ninguém aqui prega heresia, só porque não está vivendo ainda algo. Mas saiba que da mesma forma que você obter da palavra de Deus uma promessa, nós pregadores também vamos obter. Então, amados, quando alguém estiver diante de você pregando, ainda que ele não esteja com a vida toda no altar, amados, eu aprendi que tudo que é bom a gente absorve, e tudo que é ruim a gente lança fora. Então absorve tudo que é bom e lança fora o que é ruim. Amados irmãos, assim você será mais do que vencedor, assim como muitos têm aprendido na palavra de Deus, porque, amados, só Deus foi perfeito. Amados irmãos, Deus pregou sobre diversos temas. Deus pregou sobre a prostituição, Deus pregou sobre o erro, e ele não vivia o erro. Então, por acaso Deus ele era herege? Deus por acaso pregava heresias por ele não viver isso? Deus ele nos ensinou coisas que ele mesmo não praticava, apenas para que nós pudéssemos herdar o reino dos céus. Então, amados, quando voltamos aqui para a palavra de Deus e vemos esse homem que, mesmo ao passar do tempo, mesmo sofrendo perseguições, acusações, um homem que teve uma vida reta diante de Deus, um homem que teve uma vida digna, ele foi parar em diversos lugares, e todos os lugares que ele passava, ele prosperava. Aleluia a Deus. Santo, santo é o nome de Deus. Aleluia. Um homem que, quando ele caminhava, por onde ele passava, ele prosperava. Ele foi lançado na prisão para tentarem tirar a honra dele, jogaram sobre ele uma acusação que não era dele, para poder derrubar esse ministério, para derrubar esse projeto de Deus. Mas mesmo assim, ele conseguiu ganhar a confiança do carcereiro. E o homem colocou nele toda a confiança, e ele pôde fazer a obra dele ali dentro, ele pôde fazer a obra de Deus, e Deus foi só forjando o caráter desse homem cada dia. E muitas das vezes você está passando por dificuldades, Deus está forjando o seu caráter, e você não percebe, você só quer questionar a Deus, reclamar que Deus não está te vendo, que Deus não está fazendo nada por você. Mas muitas das vezes Deus está trabalhando no silêncio, como aconteceu com aquele homem, porque quando ele estava na prisão, ele ficou durante 2 anos orando para Deus, e Deus ele ficou em silêncio, não falou nada. Mas quando Deus chegou até ele para falar com ele, veio através de um homem e disse que tudo que ele estava vivendo naquele momento, ele merecia, porque o momento era já outro, porque ele foi chamado pelo faraó, e quando ele foi chamado pelo rei daquele lugar, um homem que era considerado Deus, ele foi colocado acima de todos, porque o homem disse que ninguém poderia fazer nada ali sem a ordem daquele homem, sem a ordem de José. Então, amados, aquele homem ele só estava no momento, José só estava abaixo do faraó, o rei daquela ocasião, o chamado Deus daquela ocasião. Então, quando aquele homem diz isso, quando o faraó diz isso para José, ele está dizendo: hoje na terra você só está abaixo de Deus, você só está abaixo do Deus vivo, porque ainda que o faraó achava que ele era Deus, naquele momento ele estava sendo usado para profetizar a palavra de Deus sobre a vida de José. Então, amados, nessa noite, sinta-se como José, porque Deus ele vai mudar a tua história. Ainda que pareça que você não vai chegar a lugar nenhum, no momento certo, você vai reinar com Deus. Deus tem preparado um caminho para a sua vida. Deus tem preparado um projeto, uma trajetória, e muitas das vezes você está cego, só porque já se passaram muitos anos. Você acredita que Deus ele não fará mais a promessa, mas Deus ele não esqueceu de você. Ainda esse ano você vai ver algo diferente de Deus. Esse ano é o ano da promessa. Não pense que você vai continuar do jeito que você entrou aqui, não. Porque Deus ele tem visto as tuas dificuldades. Deus ele vai te levantar nessa terra. Ainda que você pense que tudo acabou, o tempo não acabou. Deus está preparando tudo. Deus está preparando perfeitamente para que você tenha um grande testemunho, para que seu testemunho venha resgatar vidas, para que seu testemunho possa mudar a história, porque muitas pessoas vão passar pela sua dificuldade e vão precisar de um exemplo para poder seguir a Deus, para poder conhecer o Deus que a gente serve. Porque se a nossa vida for perfeita, todo mundo vai querer ir para a casa de Deus apenas por interesse. Ninguém vai querer servir a Deus, amados, por amor, porque se na igreja você só tiver vitória, 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 esqueça
quer isso. Deus, Ele quer saber quem são os verdadeiros adoradores. Deus quer saber quem são os verdadeiros servos. Deus, Ele quer mudar a tua história por mérito, não por interesse, porque Deus, Ele te ama. Deus, Ele conhece as tuas dificuldades. Deus, Ele conhece a tua história. Amados irmãos, não são aqueles que estão próximos de você que vão dizer o que você tem que fazer, que vão dizer onde você tem que chegar, que vai mudar a tua história, quem vai fazer algo por você é você e Deus, porque somente você pode colocar uma pedra sobre a tua vida e dizer que tudo acabou, porque enquanto você acreditar nesse Deus Todo-Poderoso, Ele vai mudar a tua história, porque somente Ele tem poder para fazer infinitamente mais. Aleluia, Deus. Glória ao Espírito Santo de Deus. O tempo não acabou. Muitos não compreendem qual é o verdadeiro sentido da túnica. Muitos não compreendem que aquilo ali era só um sinal de que aquele homem era diferente, que aquele era um sinal de que Deus conhecia ele por dentro e por fora. Então, amados, saibam que Deus, Ele te conhece. Meu Deus, Ele conhece os teus defeitos. Saiba você que se Deus te chamou, é porque Ele sabe que você é imperfeito, mas que com toda a sua imperfeição, Deus, Ele fará uma obra através da tua vida, que vai resgatar muitos, que vai mudar muitas histórias, que você será o exemplo, porque se você fosse perfeito, você não estaria aqui, você já estaria no céu, você já estaria sendo chamado de santo. Porque, amados irmãos, Deus, Ele te conhece muito mais do que você pensa. Não adianta você tentar enganar a Deus, não adianta as pessoas tentar te iludir, não adianta as pessoas tentar tampar o teu ministério, não adianta tentar arrancar a sua túnica e rasgar ela e lançar fora e dizer que você foi destruído, porque Deus, Ele sabe que Ele desceu uma unção sobre a tua vida, e a unção que está sobre a sua vida ninguém tira, porque ninguém tem esse poder na terra. A unção que está sobre a sua vida ninguém tira. Nem a dificuldade, nem a tempestade, nem a tristeza, nada pode tirar a unção que está sobre a sua vida. Nem as potestades espirituais podem tirar aquilo que Deus prometeu para você. Saiba disso nessa noite, que você é mais que vencedor. Que Deus, Ele te chamou nessa terra para governar. Ainda que você esteja cativo numa terra distante, ainda que as pessoas estejam se levantando contra a sua vida, ainda que as pessoas julgam o teu ministério, ainda que as pessoas julgam a forma como você prega, como você age, Deus, Ele escolheu você. Deus escolheu você desde pequeno, mesmo quando você não conhecia a palavra de Deus. Deus, Ele estava ao seu lado, introduzindo a cada momento a palavra dEle no seu coração. Ele estava te moldando. Enquanto você achava que estava servindo o inimigo, Deus, Ele estava moldando a tua história. Deus, Ele está usando o teu sofrimento para te mostrar lá na frente que você é mais do que vencedor. Para você lá na frente olhar para trás e ver tudo que você passou e não jogar para trás tudo que Deus colocou na tua vida. Porque Deus diz na sua palavra que aquele homem lá na frente, ele teve um filho, e seu filho era Manassés, que Deus fez ele esquecer de todo o sofrimento dele. Deus, Ele fez esquecer de tudo que era mal. Então, amados, sobre essa mensagem de Manassés, há uma mensagem profética. Porque se vocês usarem essa mensagem profética, vocês podem jogar por terra muitos maus que estão na sua vida. Você pode destruir o vício, você pode destruir a pobreza, você pode jogar por terra toda a tempestade que é sobre a sua vida, porque Deus apagará da sua mente todo o mar de tristeza que o inimigo colocou, porque Deus, Ele fará acontecer algo, porque Deus fará mudança, porque somente Deus pode mudar a tua história. Manassés, Deus vai mudar a tua história nessa noite. Não pense que você vai sair do jeito que você entrou. Muitas das vezes nós temos dito a mesma palavra sempre, que você não sairá do jeito que entrou, e muitas das vezes você tem saído do mesmo jeito, porque você não tem tomado posse daquilo que Deus te deu. Deus te
te deu a promessa, Deus está te dando a promessa, Deus está mudando a tua história, mas você não acredita. Em vez de você sair daqui hoje com o seu milagre, você sai daqui calado, você não glorifica mais a Deus, você não clama mais o nome de Deus. Deus só precisa de uma atitude sua para mudar a sua história hoje. Aleluia, Deus. Não deixe para amanhã a promessa de hoje. Saiam daqui com a sua promessa. Se a sua túnica já se rasgou, se já perdeu o brilho, entrega a sua vida na mão de Deus hoje. Sai daqui com uma nova história. Peça a Deus: Senhor, renova minha túnica nessa noite, renova minhas vestes. Senhor, renova o brilho do Teu Espírito Santo sobre a minha vida. Porque Deus está com as mãos abertas para fazer algo por você. Deus, Ele não esqueceu de você. Como diz aquele hino, saiba que você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Então tome cuidado por onde andares. Tome cuidado com o que vocês falam. Tome cuidado com o que vocês escrevem. Pois tudo o que você faz está refletindo a sua imagem, e não só a sua, mas a imagem de todos os nossos irmãos que hoje já não estão mais em vida, que lutaram muito para poder fazer crescer esse ministério de Deus na terra. Então, amados, é tempo de fazer a diferença, é tempo de sermos diferentes, não é tempo, amados, de ficar brincando, amados. Nós cristãos, nós não somos bobo, não somos idiotas. Mas, amados, nós precisamos ser diferentes. Ser diferentes pregando com a nossa própria vida, pregando com a nossa própria trajetória. Receba hoje essa promessa de Deus para a sua vida. Saiam daqui com a sua túnica renovada. E agradeço a minha oportunidade, que é uma nova vida.